E não é que o futebol tá ficando muito chato. Fala, futeboleiro, beleza? Como é que vocês estão? Rodolfão na área. Eu tô aqui para falar sobre essa questão do politicamente correto. Não se pode mais comemorar, não se pode mais mandar a torcida ficar quieta, não pode mais colocar uma máscara, você não pode mais imitar um mascote que o outro rival abomine. Você não pode fazer absolutamente mais nada porque tudo é desculpa para violência. Inclusive, os próprios clássicos estão sem duas torcidas, com torcida única, que para mim, até motivo para um outro vídeo, para mim é uma aberração, é um atestado de incompetência do Ministério Público que não consegue gerir um espetáculo, não consegue prover segurança para as pessoas. Agora, para falar a respeito dessa questão de comemoração, agora tudo é cartão amarelo, o jogador é punido, eu fico pensando, fico analisando, será que o cara que sai da casa dele para brigar, será que ele se deixa influenciar pela comemoração de um jogador? Esse cara que sai da casa dele para brigar, ele faz isso porque é dele fazer isso. Ele deveria estar preso. O problema, no final, é isso. O cara não está preso, o cara está livre na sociedade. Vou dar um exemplo. Quando aconteceu um incidente lá que matou o Kevin Spada na Bolívia, os 13 torcedores do Corinthians que ficaram presos, eu não quero entrar no mérito se eles deveriam ou não estar presos daquela maneira, daquela forma como ficaram. Mas logo depois, meses depois, quando teve aquela briga entre Corinthians e Vasco em Brasília, que foi uma briga muito forte, que teve dentro do próprio estádio, aliás, que isso é muito raro de acontecer, geralmente a briga é no metrô, é no ponto de ônibus, é no posto de gasolina, é na rua, né? Naquele dia foi dentro do estádio, a imprensa, através de fotografias, imagens, conseguiu visualizar vários torcedores que estavam presos em Oruro naquela época e que estavam por aí, que assim, por mais que não deveriam ter sido presos, aí é uma outra questão, não poderiam estar naquele estádio naquele momento e estavam lá. Quem briga, quem mata, quem bate, são os mesmos caras. E esses caras são a extrema minoria. Então, diminuir o futebol, o espetáculo, que é a comemoração, a brincadeira. Pô, o que tem de mais gostoso no futebol que o seu time vencer um clássico e você chegar no dia seguinte no trabalho, no colégio, na faculdade e zoar o seu amigo, cara. Zoar com ele porque o cara comemorou o porco, porque o cara comemorou a galinha. Isso é do futebol, isso não pode morrer. Eu sou da década, eu comecei a acompanhar futebol na década de 90, eu nasci no final da década de 80 e acompanhei o Viola fazendo lá o porco. Não tão porque isso foi bem no ano que eu nasci, mas isso ficou muito famoso até hoje. Paulo Nunes colocando máscara da feiticeira, da tiazinha, de porco, quem mais? O Romário, cada gol que ele fazia, ele mandava a torcida calar a boca, ficar quieta. Era maravilhoso, esse era o futebol que a gente tem tanta saudade. E aqui eu quero louvar inclusive a postura do Casagrande, que às vezes a gente critica muito a Globo, né? Mas o Casagrande, vestindo o uniforme da Globo e transmitindo a partida através dos seus comentários ali para um grande contingente de pessoas, numa TV aberta, mesmo uma comemoração como foi a do Maicon, que imitou a galinha no último final de semana, contra o time dele, apesar de ele ter jogado no São Paulo, a identificação que ele tem com o Corinthians é imensa. Ele defendeu a postura do jogador e abominou o cartão amarelo pro mesmo. Mostrando que futebol é muito mais do que isso, não é clubismo. Você não pode acabar com a zoeira no futebol, porque é isso que movimenta o futebol, é a torcida, por meia dúzia de caras que se matam e brigam e matam inocentes. Esses caras precisam estar presos. A justiça brasileira precisa funcionar. E não é punindo, acabando com torcidas mistas no estádio. Poxa, eu já fui em clássico no Morumbi com o estádio dividido meio a meio e não teve nenhum tipo de briga. Não é isso, não é torcida única. Eu entendo até que o torcedor, quando vai a um estádio dele, num clássico e tem torcida única, ele se sinta mais confortável de ir no jogo. Talvez até eu me sinta. Mas isso é uma coisa que, se a gente for parar pra pensar, não é tão assim, porque, como eu disse, a briga não acontece tanto nos arredores do estádio, dentro do próprio estádio, é na rua. E num jogo de torcida única, não permite que torcedores se encontrem em determinado ponto na cidade, entendeu? Então, eu sou contra isso. Eu acho que essa nova moda de dar cartão, de acabar com a brincadeira, tá acabando com o futebol. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Deixe seu comentário, fale sobre isso.
Deixa o joinha se você gostou do vídeo e a gente se vê logo mais. Grande abraço.